gostaria de começar contando um pouco da nossa história, né? Como que surgiu esse projeto e qual que é a missão do projeto, né? Então, assim, eu escrevi que é um projeto de extensão para a vida. E por quê? Porque as nossas vidas mudam muito, né? E eu, particularmente, tenho uma história de vida, várias voltas, tenho muito orgulho disso, né? Eu acho que me tornei uma super especialista, fiz a minha residência em cirurgia do aparelho digestivo, depois eu fui para os Estados Unidos e fiz uma super especialidade numa super clínica, que é a Mayo Clinic, chiquérrimo. Mas no fim, quando eu voltei, trabalho ainda com a minha especialidade, mas quando eu entrei na Universidade Federal em 2012, eu comecei a dar aula na cirurgia ambulatorial. E muitos dos professores e outros colegas falavam assim, nossa, tá fazendo bullying comigo. Você vai dar aula na cirurgia ambulatorial? Meu Deus, o pague bolinha, era assim que falavam da cirurgia ambulatorial. E no fim, é uma disciplina que me encantou. Eu adoro dar essa aula porque eu consigo pegar na mão dos alunos e ensinar eles ensiná-los a fazerem procedimentos e terem o gosto de ser um cirurgião, entender como é bom você poder rapidamente mudar a vida de uma pessoa. Então, na cirurgia ambulatorial, em alguns minutos, você acaba com o sofrimento dos pacientes que às vezes levaram anos para conseguir chegar até você. Então, isso traz uma satisfação tão grande, tão imediata, que hoje eu posso dizer que eu sou super feliz na cirurgia ambulatorial e não pretendo e não quero mais sair da cirurgia ambulatorial. Vou continuar dando aula de cirurgia ambulatorial aí para sempre. A vida da gente muda. Você vai para fora, volta, e aí você começa a ver que as coisas mais simples, às vezes, são as mais necessárias. Então, a gente tem que pensar, às vezes, nisso, né? Em voltar e tentar fazer a diferença na vida daquelas pessoas que mais precisam, que estão ali nas ilhas do litoral do estado, que fazem tanto, né? Eles trabalham, são pessoas muito simples, mas são tão importantes para as nossas vidas, a gente às vezes não tem tanta noção disso. E é tão bom a gente saber que a gente vai poder, pelo menos, tentar melhorar a vida dessas pessoas e elas também vão nos ensinar muitas coisas. E essa é a nossa missão. Então, tentar, com uma coisa muito simples, que é a cirurgia ambulatorial, trazer uma melhora muito grande para essas pessoas e também para nós, quando a gente chega perto disso, né, dessa simplicidade, a gente também cresce muito e as nossas vidas mudam. Bem-vindos ao nosso curso. Espero que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente e quem sabe eu consiga fazer muitos de vocês, ainda nós, professores aqui, a gente venha conseguir fazer muitos de vocês, se não mudarem para a especialidade cirúrgica, pelo menos fiquem tentados a isso, né? Nós somos quatro professoras, né, que fazem parte como coordenadoras desse projeto. A professora Anne Caroline Groff, que é cirurgiã plástica, a professora Carolina Gonçalves, que é professora da UP, a professora Anne também são professoras professora da UP, a professora Carolina é cirurgiã geral e também fez cirurgia do aparelho digestivo, também ficou um tempo nos Estados Unidos, a professora Anne também. E a professora Fernanda, que é a professora do departamento de enfermagem, e também é uma super especialista, também ficou fora do país. A convidada, que é a doutora Pamela, que é oceanógrafa, é mestre e doutora, e ela é a nossa convidada de hoje. Todos sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. Eu vou passar a palavra para a professora Anne. Olá a todos, gente. Muito feliz da gente estar conseguindo colocar esse projeto de alguma forma em pé, apesar desse momento que a gente está vivendo, e eu acho que é muito bacana a gente ver nesse momento 144 pessoas sonhando o sonho que a gente teve há um tempo atrás, e eu acho que isso realmente é muito legal. Quero agradecer aos alunos de enfermagem que estão participando com a gente, os alunos da medicina que estão participando com a gente, tanto da Universidade Federal, quanto da Positivo, quanto de outras universidades. Lembrando que esse é um projeto irmão, é um projeto de extensão tanto da Universidade Federal do Paraná quanto da Universidade Positivo. E eu quero falar alguns detalhezinhos aqui, a gente não vai entrar em detalhes específicos do que o acadêmico de medicina ou de enfermagem vai falar, mas só alguns conceitos gerais, tá, gente? Eu sou cirurgia plástica, eu me formei na Universidade Federal do Paraná faz um tempinho já. Hoje eu sou professora da UP, eu dou aula de cirurgia ambulatorial e dou aula de clínica cirúrgica também.
e sou médica, sou chefe da cirurgia plástica do Hospital Erasto Gerstlin, mas não é isso que me define. Na verdade, eu acho que essas coisas que a gente coloca do lado do nosso nome são bonitas, mas não é isso que me define. Eu sou uma pessoa que gosta de ver o mundo de uma maneira diferente. Eu acho que a gente está aqui para tentar, talvez, fazer a nossa parte para a gente ter um mundo um pouquinho melhor, para a gente estar um pouquinho mais inserida nesse contexto que, na verdade, nós todos estamos juntos. Falar um pouquinho de voluntariado, gente. Voluntariado é coisa séria. Tem uma lei que rege o voluntariado. É uma lei de 1998 que considera que o serviço voluntário é a atividade não remunerada que é prestada por uma pessoa física a alguma entidade de qualquer natureza, sem fins lucrativos, que tem algum objetivo cívico, cultural, educacional, científico, recreativo ou de assistência à pessoa, que é onde o nosso projeto de extensão encaixa, né? O que é ser voluntário, gente? Ser voluntário não é uma pessoa tão comum assim, né? Ser voluntário são essas 149 pessoas que hoje estão aqui dividindo esse interesse com a gente. É o indivíduo que, de forma desinteressada, se compromete de acordo com as suas qualificações, suas aptidões e também a sua capacidade de disponibilidade de tempo para desenvolver alguma ação em prol da comunidade ou de algum indivíduo. Isso é ser voluntário. É ter por ideal fazer uma atividade que vai gerar algum tipo de benefício a alguém, ou seja, fazer o bem, numa relação de solidariedade. Além de ser obrigatoriamente gratuito no exercício da atividade, prestando serviços não remunerados. Então, os princípios, na verdade, do voluntariado são a solidariedade, a participação, a cooperação, a gratuidade, a responsabilidade. Aqui até vale um comentário, porque não é porque a gente se propõe a ser voluntário que a gente não assume uma responsabilidade, gente. Isso é muito importante. Apesar de fazermos um serviço voluntário, a hora que nós conseguirmos fazer essas viagens e fazer essas missões, nós estamos nos responsabilizando a atuar. Então, a nossa palavra e a nossa responsabilidade, elas são muito importantes e isso é um dos princípios. A convergência, então, que todas as pessoas que estão aqui pensem e compartilhem ideais semelhantes e ideais para essa comunidade que a gente está tentando se integrar. E a complementaridade, gente. Aqui é um dado bem importante, é um item, um princípio bem importante, que a complementaridade significa que nós não vamos substituir o que já existe lá. Né? Essa é uma comunidade que foi visitada por nós, é uma comunidade isolada, que ela tem as suas características e nós estaremos lá para complementar, né? Para complementar e não para substituir o que lá existe. Quais são os benefícios do voluntariado? A gente sair da zona de conforto. Dizem que sair da zona de conforto é a melhor coisa que existe para nós crescermos, né? O desafio de trabalhar também com poucos recursos, a possibilidade da gente ajudar de alguma forma dentro, novamente, das nossas aptidões, ajudar uma comunidade ou um indivíduo, e o desenvolvimento pessoal e profissional. Quais são os erros mais comuns que a gente vê no voluntariado? Se envolver de forma superficial, aquele envolvimento para o marketing pessoal, para o post bonito do Instagram, né? Ou para melhorar artificialmente um currículo. Essa não é uma forma da gente se envolver realmente num voluntariado. Um outro erro muito comum é não respeitar os costumes locais e trazer uma solução pronta de fora que passe por cima desses costumes locais. Então, esses são coisas que nós vamos conversar bastante antes da gente efetivamente visitar alguma dessas comunidades. E quem são os nossos candidatos? Obviamente, alguém que goste ou pelo menos tolere andar de barco, né? O objetivo do nosso projeto é realmente visitar, atuar nessas comunidades isoladas da Bahia. Mas eu acho que o mais importante são pessoas que tenham desejo de aprender, que tenham humildade de aprender com pessoas que muitas vezes têm graus acadêmicos menores do que o nosso, mas têm uma sabedoria que muitas vezes a gente vai passar uma vida sem conseguir adquirir.
responsabilidade, ou seja, não é porque é voluntário que isso é uma coisa menos importante, muito pelo contrário, né? Porque algumas comunidades contam com isso, e ser capaz de trabalhar o grupo. E também não vai atrapalhar querer fazer um mundo um pouquinho melhor. Eu vou chamar a professora Carolina, que é professora da cirurgia ambulatorial, ela é professora da Universidade Positivo e é a coordenadora do curso de medicina, ela vai falar um pouquinho para vocês. Boa noite a todos. Para mim, eu acho que para a Silvânia e para a Anne é como se fosse um desejo realizado. A gente está aqui hoje com vocês. Quando a Silvânia foi falando, quando a Anne foi falando, eu me lembrei de 13 anos atrás, a gente ainda morava nos Estados Unidos e tínhamos sonhos diferentes, ainda fazendo especialização fora, ainda com objetivos muito diferentes do que a gente tem hoje. A nossa ideia, 20 anos depois da faculdade e agora com uma vivência na prática médica, na prática da vida real, é trazer algo da nossa experiência para vocês, que talvez seja boa, que talvez seja só o que não fazer, que talvez seja vou fazer a mesma coisa. Esse projeto é unir a nossa paixão por ensinar. Eu acho que educação médica se tornou a minha segunda paixão depois da cirurgia. Talvez um dia ela substitua, não sei, eu ainda amo muito operar. E é como se a gente pudesse relacionar a profissão à nossa função como ser humano. Eu não acho que a gente vai lá criar alguma coisa, a gente vai lá servir a comunidade. No meu entender, eu vou aprender muito mais convivendo com a comunidade do que servindo. Mas se eu posso aprender com eles, trazendo algo que eu me especializei, que a Silvânia, que todos, que a Fernanda tem a capacidade de ajudar, vai ser como se fosse a combinação perfeita. Quando eu penso nessa população, se vocês observarem qual a razão da gente fazer medidas, projetos de extensão e ações comunitárias, essa é uma população muito carente. Se você pensar no índice de desenvolvimento humano, a população das ilhas de Paranaguá ou de Guaraqueçaba é uma população com desenvolvimento muito baixo, né? Porque são locais de acesso difícil, apesar de serem locais maravilhosos para quem tem a vontade de explorar, mas que não chega educação, não chega político, e muitas vezes a gente conhece os líderes políticos locais só querem saber do próprio benefício e não do benefício da comunidade. Então essa vontade de fazer alguma coisa fez com que a gente desenvolvesse esse projeto. Então é um plano que se iniciou com 3 amigas que se conhecem há mais de 25 anos, que fizeram cirurgia e que têm uma paixão em comum e querem entregar para vocês. A gente juntou várias pessoas ao mesmo tempo com a mesma paixão. A professora Fernanda está aqui junto com a gente, mas, na verdade, esse projeto talvez começou há muito tempo atrás, quando a gente iniciou a faculdade. E a nossa história de vida vai estar junto com essa história aqui que vocês vão acompanhar. Em relação à seleção de voluntários, obviamente, a gente não vai conseguir levar os 156 ou os 200, quase 300 alunos que se inscreveram para esse curso para o projeto das ilhas. Na nossa ideia, isso vai ser algo que vai durar bastante tempo, mas até por causa da pandemia, a gente não sabe quando que a gente vai poder visitar essas localidades, porque principalmente a gente não quer levar o Covid para essas áreas tão remotas que não tem sequer um hospital para atendimento. Tem data ainda, mas a gente quer que vocês saibam, mas o que vai ser usado como critério se eu estou com uma vontade enorme de ser esse voluntário? É a participação nesses cursos, é a participação na organização e como atividade voluntária. Vai ser feita uma prova que não tem data ainda, mas muito provavelmente vai ser depois desse curso ou de outros que a gente vai desenvolver, se a data da prática não for possível nesse ano. E a última fase é uma ideia, né? Lógico que eu acho que eu sou a que mais viaja desse grupo, e eu acredito que a gente tem que ter uma visão sistêmica do mundo. Vocês são estudantes de medicina, de enfermagem, vocês estão assim com o foco muito na formação de vocês, mas vocês são as pessoas que vão transformar o mundo.
E a gente já está num processo que talvez a gente não consiga fazer tudo que a gente agora está enxergando que é importante. Então, a ideia original é que vocês pensem em um projeto paralelo a apenas trabalhar com cirurgia ambulatorial. Isso é válido, é muito. Né? Como a Silvânia falou, cirurgia ambulatorial não é só para quem gosta de cirurgia. Eu acho que todos os alunos do curso de medicina, de enfermagem, de qualquer área da saúde poderiam estar aqui, porque isso é o que todo mundo tem que fazer para evitar que um paciente precise ir para o hospital. Isso são coisas que qualquer pessoa formada na medicina e todos da área de enfermagem podem ajudar, sem precisar estar especificamente ligado à área cirúrgica, de hospital, de procedimento. Tal a importância que essa área cirúrgica exerce, né? Principalmente quando a gente for pensar em qual que é a função da faculdade de medicina na cirurgia. Eu acho que a área de cirurgia ambulatorial, quem trabalha com educação médica, acaba sendo a área mais importante. E quem for fazer cirurgia depois vai ter que estudar todo o resto. Agora, essa ideia original, gente, não é só cirúrgica. Essa é uma ideia de vocês pensarem o que vocês podem ajudar essa população e que seja um braço em paralelo do projeto Cirurgias. Então, isso é uma coisa que vocês vão poder criar, vocês têm tempo, a gente está no meio de uma pandemia, vocês vão estudar, né, vocês podem, a mesma pesquisa que a gente fez quando começou a estudar as ilhas do litoral paranaense. Meu Deus, eu cheguei até em estudo de economia quando eu estudei o IDH daquela região. E vocês vão criar uma ideia que inclua um objetivo de desenvolvimento sustentável. Ai, meu Deus, o que é objetivo de desenvolvimento sustentável? Outra coisa que todo mundo tem que saber, porque afinal de contas, a gente está vivendo num mundo que precisa ser sustentável. Não sei se vocês perceberam, mas a condição que a gente está no nosso país é extremamente desequilibrada, a gente não tem alguém que traga a pacificação, o equilíbrio, e a gente precisa pensar em ser sustentável. E isso foi uma coisa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, desenvolveu. Isso começou no Brasil, é uma coisa que a gente tem que ser muito orgulho, no Rio de Janeiro, e eu quero que vocês conheçam, tem que incluir a necessidade da população das ilhas do litoral paranaense. Isso vai ser uma pesquisa difícil, né? Essa ideia vocês têm que se colocar no lugar dessas pessoas. O que eu gostaria? E essa vai ser a situação mais difícil, mas que um médico, que um enfermeiro, que qualquer profissional da área de saúde tem que ter, que é empatia. É tentar se colocar no lugar deles. Essa ideia mais criativa vai ser usada também como um critério de desempate. E é lógico que vai ser uma ideia que vai dar mais uma inspiração para a gente criar novos projetos com vocês. Esses são objetivos do desenvolvimento sustentável, gente. Se vocês não conheciam ainda, coloquem isso na cabeceira, como um pôster. Na verdade, não é algo muito difícil, é simplesmente o que todos nós temos que pensar que seria justo para toda a população. Eu não vou citar todos eles, mas isso, se vocês colocam no Google, isso aparece em 10 sites diferentes, ou se vocês olham na Organização Mundial de Saúde, na ONU, vocês vão encontrar. E existe uma relação enorme entre um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a boa saúde e bem-estar, que é uma coisa que está totalmente interligada, com todos os objetivos relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, vocês vão criar, uma coisa que eu coloquei no slide anterior, gente, é uma ideia. E essa ideia, ela tem que ser resumida. Se alguém colocar um projeto de 40 páginas, não vai nem ser considerado. É uma ideia brilhante com 200 a 300 palavras para a gente considerar e a gente desenvolver junto em algum momento, tá? E considerando esses aspectos, vocês vão ter capacidade de criar. E eu tenho certeza absoluta que as 160 quase pessoas que estão aqui hoje vão vir com ideias fenomenais que vão fazer a nossa vida melhor e quem sabe a gente possa desenvolver junto uma vida diferente. Compartilhar um pouquinho da nossa visita, do nosso sonho, né? Numa das fotos estou eu, a Anne e a Silvânia, são algumas fotos da visita que a gente fez. Essa foto em preto e branco é uma foto artística feita pela professora Silvânia, que eu roubei e me apropriei também, porque eu achei maravilhosa, mas eu tenho que falar que a autoria é dela. Quero colocar essa frase
uma coisa que tem regido a minha maneira de ensinar e a minha maneira de pensar é o pensamento em sistema, gente. Sustentabilidade quer dizer que a gente vive num mundo, num sistema muito grande. E todos nós, né, os componentes da natureza, todos os animais, todas as pessoas, tudo no mundo fazem parte desse sistema. E a gente tem que compreender que para esse sistema funcionar direito, a gente tem que colaborar com muita humildade. Ninguém aqui é melhor que ninguém. E por mais que em algum momento alguém ache que conhece alguma coisa, eu ouvi uma frase muito inteligente, que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Então, se você pensa que sabe, é super especialista, né, no focinho de alguma coisa, do pó, né? Todos nós que fizemos doutorado, né, as professoras daqui, a gente se especializou no pinguinho do Y de alguma coisa. É lógico que isso é importante, isso desenvolveu a disciplina da gente, mas o mais importante é a gente ter humildade, que a gente tem o mundo todo para conhecer. Eu acho que esse projeto é a gente perceber isso e entender que a gente vai aprender muito mais do que ajudar. A nossa responsabilidade tem que ser grande. Eu vou lá para exercer o que eu estou aprendendo na cirurgia ambulatorial, para exercer toda a técnica, todo o princípio que a gente vai aprender na faculdade de medicina, na faculdade de enfermagem, mas a gente tem que ter a humildade de fazer parte do sistema para absorver realmente o que eles precisam. E eu termino com essa frase: o nosso conhecimento é impressionante, mas a nossa ignorância é ainda maior. Então, que a gente assuma essa ignorância e seja que nem uma criança. Vamos absorver tudo e que desse projeto a gente possa criar uma parceria de todos nós. Não importa quem é professor, quem é aluno. A gente está lá para aprender e para realmente, como a Anne e a Silvânia falaram, a gente fazer um mundo um pouquinho melhor. Obrigada, gente. Acho que era isso que eu tinha que contribuir hoje. Obrigada, Carol. Eu vou chamar a professora Fernanda Miranda. Eu tive o prazer de conhecer a Fernanda no Hospital do Trabalhador. Agora a professora Fernanda é professora do Departamento de Enfermagem. Aceitou o convite de nos ajudar nesse projeto e agora é uma das coordenadoras do nosso projeto de extensão, porque é muito importante para todos. E eu acho que a gente tem aprendido isso, tem ensinado isso na faculdade, mas o médico não consegue ser médico ou médica sozinhos, e a enfermeira não consegue ser a enfermeira ou o enfermeiro não consegue ser sozinhos. A gente precisa trabalhar e aprender a trabalhar juntos, né? E vocês vão perceber isso nas ilhas, como a gente, nos nossos projetos, né? Eu acho que talvez sejam muitos, como é importante essa interação, né? Nós temos que trabalhar juntos, todos saem ganhando com isso. Então, a Fernanda nos deu a honra de ser uma das coordenadoras desse projeto. Fernanda, você pode falar, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer o convite da Silvana, da Carolina e da Anne de poder estar participando desse projeto. Para mim é uma honra estar aqui. A Silvana me conheceu no hospital, como diz a Carolina, numa área que talvez na época era a minha área. Eu era da saúde do trabalhador, eu não era da cirurgia. Mas é engraçado como a vida dá voltas, e eu sempre conto isso até para os alunos, porque quando a minha primeira seleção para entrar no Hospital do Trabalhador foi para uma seleção para o centro cirúrgico. Na época, por eu ser recém-formada, eles acharam que eu não teria condições de trabalhar com a equipe médica e por isso não me contrataram. Então foi bem engraçado. Um dia depois eu estava contratada para a Saúde do Trabalhador no HT, mas foi uma situação que depois a gente vê que não é bem assim. A gente tem que aprender a se relacionar e trabalhar junto, porque tudo é em prol de alguém, né? E é em prol do paciente. E quando a Silvana me chamou para esse projeto, uma das coisas que me chamou mais atenção é poder estar de novo em contato com os pacientes. Eu tive 14 anos na enfermagem, trabalhei, né, na CCH, na UTI, depois fui para a Saúde do Trabalhador. E nesses 14 anos como enfermeira, o que me faz falta em ser educadora hoje, porque diferente da medicina, eu tenho dedicação exclusiva à universidade, então eu não tenho um segundo emprego, nem posso ter, nem consigo ter por falta de tempo. Mas de estar perto dos pacientes, então de estar com a comunidade, sinto falta no meu cotidiano. E o projeto me trouxe essa realidade de poder estar lá
né, para contribuir, para aprender junto com essas pessoas que necessitam da nossa assistência. Além disso, durante esse tempo como enfermeira, eu vi muito da necessidade dessas comunidades que não têm acesso à saúde precisarem da nossa atenção, até por diagnósticos tardios que poderiam ter sido vistos antes e talvez ter resultado em um comprometimento menor daqueles pacientes. Outra coisa que chama atenção no projeto, que eu acho que vale a pena citar, é essa necessidade da gente estar se dedicando e tendo responsabilidade. A Anne foi muito feliz, adorei a fala dela, quando ela fala que o voluntariado ele tem que trazer isso, tem que trazer o compromisso e a responsabilidade. Para nós, da enfermagem, isso vai ser muito importante para exercitar essa questão do perioperatório. Quando eu estou com os alunos dentro do centro cirúrgico, a gente acaba não tendo esse tempo, esse contato de uma conversa antes, de entender um pouco do paciente, de saber quais são suas necessidades, e talvez isso a gente consiga estar vendo aí nesse projeto das cirurgias ambulatoriais. Está também prevendo quais são os materiais, o que vai ser necessário para que os médicos possam fazer os procedimentos, e também vendo se existe alguma lesão de pele, que a gente possa ver algum curativo, que não seja preciso um procedimento ambulatorial. Por isso que eu convidei também a professora Shirley para fazer uma fala aqui, para que a gente possa pensar em outras situações que futuramente podem vir a aparecer. Além disso, eu acredito muito que conhecer a pessoa que vai passar por esse procedimento, dar um apoio emocional, explicar, né, o que vai ser aquele procedimento, estar junto, né, no momento do procedimento é importante. Então, por isso, eu acho que o cuidado da enfermagem pode cooperar, né, auxiliar os cirurgiões que estarão executando o procedimento. Eu agradeço muito estar participando. Claro que a gente vai se deparar com situações que a gente não prevê, mas, a princípio, nós vamos estar conversando um pouco mais. Eu tenho uma aula com vocês sobre biossegurança na próxima semana, e aí a gente se conhece um pouquinho melhor. Obrigada. Chamo a Bia agora para a fala. A Ana Beatriz é uma das alunas voluntárias, é a nossa aluna bolsista do projeto. Ela fez uma visita técnica e eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer ao professor Sandro, que também está aqui como um dos participantes desse evento. Ele que abriu essa oportunidade para a Bia fazer essa visita à ilha de Superagui. E ela vai passar para a gente o que ela viu lá em Superagui, junto com o professor Sandro Miguel Mendes, né? Então, Bia, pode começar. Então, boa noite. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou acadêmica do 10º período de Medicina da Federal. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha visão como acadêmica, até porque, diferente das professoras, foi o meu primeiro contato com as ilhas, e eu tive uma visão nova, assim, já com os olhares do projeto de extensão. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês verem como foi. Então, que nem a professora falou, a gente teve apoio do Sandro, da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Ele é o responsável. A incubadora tem vários projetos. Ela está lá no campus Agrárias. E eles me deram essa oportunidade para ir junto. E eu fui com todo o time dele. Eles trabalham com várias questões lá, desde as cooperativas, questões culturais. E eles me levaram tanto para a unidade de saúde, para as lideranças locais, para a gente ver se tinha demanda e se a gente tinha abertura para levar o projeto para a ilha. Então, a gente saiu daqui de Curitiba, né, foi para Paranaguá de carro, e de Paranaguá a gente pegou uma voadeira, foram por volta de 50 minutos até a ilha. Se a gente for de barco, são 2 horas, é um percurso um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado, mas é um percurso muito legal. Eu nunca tinha feito, e, assim, só a ida de barco já foi uma experiência maravilhosa. Para quem nunca fez, fica a dica. Umas informações gerais sobre a ilha. Então, a ilha de Superagui, ela está dentro do Parque Nacional de Superagui. Engloba outras ilhas. A professora provavelmente vai falar melhor sobre isso depois. Mas toda essa área ela é compreendida como uma reserva da biosfera e patrimônio natural da humanidade pela Unesco. É uma área protegida de Mata Atlântica. Tem várias espécies que estão em extinção. Então, eu não cheguei a ver, mas lendo a gente sabe que tem papagaio da cara roxa, tem mico-leão, tem vários animais que podem ser encontrados na ilha. Inclusive, daí fica a curiosidade, nosso logo é por conta dos botos que a gente consegue ver da praia ali da ilha.
É por isso que a gente tem um botinho como logo do projeto. As informações, as informações oficiais, elas são um pouquinho difíceis de encontrar. Tudo que eu tenho aqui foi mais trazido pelo boca a boca, pelo que o Sandro me passou, pelo que eu conheci lá. Então, a ilha tem várias comunidades. Essa que vocês viram na primeira foto, ali, as fotos que eu estou colocando, é da Barra do Superagui, é a comunidade mais bem estruturada. E a ilha como um todo tem aproximadamente 900 habitantes. A Barra do Superagui é a área que recebe os turistas, principalmente, é a área que tem mais pousadas e campings, e mesmo assim, apesar de ser mais bem estruturada, não tem carro, não tem supermercado, não tem, é tudo areia, mas é um retiro, é muito bom. É proibida a construção de novas moradias por lá, só quem nasce na ilha consegue tirar as autorizações necessárias para poder ter uma casa lá. Você não consegue chegar e simplesmente resolver, vamos mudar para cá. Então, é só o turismo. E eles dependem desse turismo e da atividade de pesca. Não vou falar mais para frente disso, porque é muito importante para a gente dentro da cirurgia ambulatorial. Além disso, a ITCP trabalha muito com a cultura local, com os fandango. Eles têm uma história cultural, assim, um peso cultural muito grande daquilo que eles já trazem de passado. Eles têm os mestres fandangueiros na ilha, que são pessoas que são líderes da comunidade, eles constroem os próprios instrumentos e vão passando isso de geração em geração. O que diz respeito a nós, o atendimento à saúde, eu dividi em dois, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da estrutura do atendimento à saúde que a gente encontrou lá, que eu encontrei, e depois sobre como que é com os profissionais. Então, eles têm uma unidade básica de saúde, essa fotinho aí é uma unidade muito bonita, ela é recém-inaugurada, não tem mais de ano, e ela é reconhecida como uma estratégia de saúde da família. Eu coloquei entre aspas ali, porque na realidade não tem um médico de saúde da família, não tem uma equipe de saúde da família, mas teoricamente essa unidade de saúde, ela tem 6 consultórios médicos de enfermagem, consultório de odontologia, uma sala de vacinas, uma sala para preparação de materiais e um alojamento. Tem umas fotos aqui. Como vocês vão ver, não tinha profissionais, eu só encontrei a técnica de enfermagem, que estava fazendo atendimento como recepcionista, e o agente comunitário de saúde. Então, aqui, acho que vocês estão vendo meu mouse, né? Aqui é a sala é o corredor da unidade de saúde, aqui é a sala de preparo de materiais, eles têm autoclave, tem tudo bem bonitinho. Aqui é o consultório pediátrico, sala de vacina com procedimentos, pequenos procedimentos, consultórios. Essa daqui é a sala, o alojamento que tem dentro da unidade de saúde, sala de odontologia, sala do ACS, do agente comunitário de saúde. Esse aqui é o TED, que é muito importante, ele é o recepcionista da unidade de saúde, eles falam. É o cachorro da recepcionista que está sempre lá na frente. Tá, agora quanto aos programas de saúde da ilha. Esqueci de comentar, todas as comunidades na ilha são atendidas nessa mesma UBS. Então, todos os 900 habitantes recebem atendimento em saúde nessa unidade de saúde e do agente comunitário, que é só um, é o Eric, é o único agente comunitário que tem na ilha. O que funciona aos meus olhos enquanto acadêmica? O programa de vacinação na ilha parece que está bem em dia. É a técnica de enfermagem, são 2 técnicas, se não me engano, que cuidam disso e elas garantem que está tudo certo dentro do esperado. A odontologia, porque tem uma odontologista que vai 2 vezes por semana e ela faz atendimento para toda a população. A renovação de receitas e o agente comunitário de saúde. E as perguntas que ficam são, e os enfermeiros e médicos da ilha? Não tem enfermeiro, a unidade de saúde não tem atendimento de enfermagem. O que foi passado para a gente é que tem 1 ou 2 meninas que são da ilha, que estão fazendo curso de enfermagem e que pretendem voltar para lá para atender, mas por enquanto não tem nenhuma profissional da área. E médicos são mais escassos ainda. O que a gente tem é um atendimento de médico 1 vez por mês. Ele vai por 1 dia e geralmente o atendimento dele é das 9 às 5, das 9 às 4, depende. Porque ele depende muito do clima, depende muito da meteorologia. Então, por exemplo, se vai chover, o médico não vai. Ele não pode sair tarde da ilha por medo da maré alta. Então, esse médico tem sempre um tempo muito curto dentro da ilha. E sempre que ele deixa de ir, esse dia simplesmente é perdido e ele só vai voltar no mês seguinte. Então, as pessoas lá ficam sem atendimento durante o mês do desafio.
Por isso que eu falei que a renovação de receitas funciona, porque o médico, quando vai, ele só faz atendimento de doentes crônicos, faz renovação de receitas para 6 meses, e é isso. Não tem atendimento de questões agudas, não tem acompanhamento de outras questões. O pré-natal é feito pelos técnicos de enfermagem. Urgência e emergência também não existe na ilha. Até por isso que a cirurgia ambulatorial acaba se tornando ainda mais importante, porque tem muita gente com corpo estranho, tem várias questões. Passar a professora Pamela? Pamela, eu tive a felicidade de conhecer a doutora Pamela aqui em Pontal do Sul, onde eu também eu considero a minha casa, na verdade, né? Eu trabalho em Curitiba, mas a minha casa é Pontal do Sul. E tive a felicidade de encontrar a Pamela em um outro projeto que a gente faz aqui. Depois a gente pode contar mais sobre esse nosso outro projeto. E acho que eu sempre acredito que quando a gente quer fazer o bem, as pessoas boas acabam se encontrando e se ajudando. Então, a Pamela é uma dessas pessoas que eu tenho a felicidade de dizer que é minha amiga e que vai nos passar aqui os aspectos geográficos, culturais e econômicos da região. Pamela, por favor. Oi, pessoal. Na verdade, obrigada. Eu quero agradecer a Silvânia, a Anne e a Carolina pelo convite. Nessas coincidências da vida, a gente acabou se encontrando, né, Sil? E foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque eu sou oceanógrafa, né? Me formei na Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado em Sistemas Costeiros e Oceânicos aqui no campus do CEM, né? Do Centro de Estudos do Mar. E o doutorado acabei fazendo na Geografia em Curitiba, também dentro da universidade. Ter sido bolsista durante toda a minha pós-graduação, eu acho que é muito importante a gente ter esse retorno para a sociedade, né? Principalmente porque nossas bolsas são pagas com dinheiro público. Então, eu acho muito importante que a gente tenha esse retorno, né? De alguma forma. Não só vem a mim, mas no vosso reino também, né? Então, eu trabalhei com a parte de oceanografia mesmo na graduação, principalmente voltada à parte de sedimentologia. Então, não é muito uma coisa bem fixa e incrivelmente técnica. E durante a graduação, mestrado e doutorado, eu tive pouca interação com as comunidades, apesar de trabalhar com o estuário mesmo, o Complexo Estuarino de Paranaguá. E só depois que eu acabei terminando o doutorado e virei velejadora, que daí eu tive contato com essas comunidades, que eu fui ver como eles têm várias minúcias que poderiam ter me ajudado muito como profissional na minha época de doutorado. Então, eu acho que esse conhecimento empírico que eles têm, ele é excelente. E eu acredito que vocês, como médicos e enfermeiros, precisam muito ter essa troca de conhecimento com essas comunidades, porque parecem que elas são simples, são carentes, mas elas têm um conhecimento empírico maravilhoso, até porque sobreviveram por muito tempo sem nenhuma tecnologia. Então, eu acredito que seja bem válido essa troca de experiências, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Complexo Estuarino de Paranaguá e a APA de Guaraqueçaba. Esse aqui é o Complexo Estuarino de Paranaguá. A Bia estava até mostrando um mapa. Eu vou acabar repetindo algumas coisas que ela falou. A gente tem 4 cidades costeiras principais, né, dentro do estuário. Então, o estuário é toda essa área aqui, né? Ele é considerado uma área de grande importância ecológica mundial, porque ele é um complexo estuarino. Então, são vários estuários que estão interligados. E acaba sendo o berçário de várias espécies que estão em extinção, né? Então, as cidades que estão dentro do estuário é Antonina, Paranaguá, Pontal do Paraná, né? Aqui é o Balneário Pontal do Sul, onde eu e a Silvânia moramos, e Guaraqueçaba. Então, em relação a como que eles têm acesso a alguma coisa,
Guaraqueçaba, muito pouco, o acesso é por barco ou por uma estrada, que é uma estrada de chão, uma grande aventura para quem quer ir de carro, né? Paranaguá, que é o centro que tem o hospital regional, então, normalmente, quando a gente conversa, se eles têm algum problema, eles vão para Paranaguá, né? E Antonina mais relacionada às comunidades que vivem nessa região aqui. Então, a gente tem 2 eixos principais que a gente fala, que é o eixo leste-oeste, que é de Antonina, Paranaguá e essa parte de Pontal do Sul. Então, esse eixo é o eixo mais desenvolvido, então, onde tem as atividades portuárias, onde tem obras de dragagem. Então, para a parte econômica e de ter interesse econômico, essa região aqui, ela é bem mais atendida por conta dos governantes, para o desenvolvimento geral das comunidades, né? E daí a gente tem o eixo norte-sul, que seria a Baía das Laranjeiras, né? Que engloba também a Baía de Guaraqueçaba aqui. A gente tem o Canal do Superagui, que é essa região aqui, e a Baía dos Pinheiros. Então, o eixo norte-sul, ele está dentro da APA de Guaraqueçaba. A APA que é uma área de proteção ambiental. E dentro da APA de Guaraqueçaba, a gente tem outras áreas de proteções mais restritivas, né? Como que é o Parque Nacional do Superagui, como a Bia falou, né? Que é a região principalmente que vocês vão trabalhar. Então aqui seria a APA de Guaraqueçaba, ela engloba toda essa parte, na verdade vai mais para cima aqui também. E aqui eu coloquei algumas das comunidades que vocês poderão trabalhar futuramente, né? O primeiro princípio, eu acho que vai ser na Barra do Superagui, né? Mas todas essas comunidades são comunidades caiçaras de pescadores, né? Então, tradicionais. Então, a gente tem as 2 principais ilhas, que é a Ilha do Superagui e a Ilha das Peças. Então, na Ilha do Superagui tem a Vila das Peças, que é digamos, a mais conhecida. Então, existem alguns restaurantes, umas pousadinhas, que a galera vai bastante tem um turismo náutico bem intenso nessa área. Não só, principalmente de Paranaguá e Pontal do Sul. Então, existe uma especulação até imobiliária, apesar de ser o Parque Nacional do Superagui e as pessoas não poderem ir lá e fazerem novas construções. Não existe uma fiscalização, então existem muitas casas de pessoas que não são nativas, justamente porque as pessoas vão lá, acham um lugar lindo, maravilhoso, acabam convencendo o nativo de vender um pedaço da propriedade, que é beira-mar. Então, o que o nativo faz? Vende, a pessoa vai lá, constrói uma mansão à beira-mar e o nativo vai indo cada vez mais para dentro. Então, hoje a vila mesmo das peças, das pessoas que moram lá, dos tradicionais mesmo, ela já está bem mais afastada da orla da praia. Na praia mesmo só estão casas de alto valor de pessoas que foram lá e compraram dos nativos, né? O Superagui, por ser uma área mais de difícil navegação, porque a gente tem um delta, vários bancos, na verdade, ali, então quem não tem tanta experiência na navegação é uma área mais difícil de chegar. Então, é uma comunidade que preserva mais, né? Então, a Bia foi visitar lá, não existe mesmo mais casas que não sejam de nativos, justamente eu acredito que seja muito mais pela própria dificuldade de navegação dessa área do que uma fiscalização de não venda dessas regiões, né? Então, são pessoas que existem vários líderes comunitários, mas são pessoas muito ingênuas, né? Que acreditam na bondade. Então, isso é uma coisa muito, muito bonita deles, assim. Eles gostam quando vêm pessoas de fora, porque são pessoas carentes de conversar, de saber das coisas, e ficam extremamente encantados quando a gente dá a atenção que para eles, e eles contam as histórias, e são histórias maravilhosas, né?
Então, aqui são várias comunidadezinhas, Laranjeiras, Guapicum, Tibicanga, Poruquara, Cebuí, Abacateiro, Vila Fátima, Canudal, Barbados e Colônia Velha. Provavelmente todas essas comunidades são atendidas pela Barra do Superagui, que é aonde vocês vão fazer a parte ambulatorial, né? E daí tem a parte norte, que é o Tromomó, Ponta do Laço, Ilha Rasa, Mariana, Almeida, Massarupã, Medeiros e Ponta de Ubá, que são mais na região. Essas aqui são pertencentes a Guaraqueçaba e essas aqui a Paranaguá. Então, talvez exista uma diferença de como eles tratam essa parte de saúde e gestão das comunidades, né? E então, por que eles consideram uma APA, né? Essa APA de Guaraqueçaba, por que ela foi implementada? Então, devido principalmente a várias espécies que estão em extinção, né? Então, uma das principais espécies em extinção, que é um berçário aqui, é a toninha, né? Então, é um boto, né? Um golfinho, que ele é menorzinho e ele é cor-de-rosa. Então, no Brasil, existe uma população muito pequena, né? Com poucos indivíduos, e aqui no Paraná, eles têm uma população grandinha até, sabe? Então, hoje em dia, os projetos de extensão da universidade que conseguem ter bastante repercussão é justamente os que visam ver como essa comunidade das toninhas, elas interagem, né? Daí a gente tem os sotalhas, que são os botos cinzas, né? Então, esses vão ser os botos que vocês vão enxergar da praia, por isso o Cirurgílias tem a logo com ele. Então, o nome dele é sotalha. Eles, nessa região da Ilha das Peças e da Ilha do Superagui, é uma região que eles caçam muito. Então, vocês vão ver bastante eles quando vocês estiverem nas ilhas, né? A gente tem os papagaios de cara roxa. Existe uma ilha, que é a Ilha do Pinheiro, onde existem vários ninhos, então tem a revoada deles, toda final de tarde eles voltam em casais, né, para essa região. E o guará, né, que dá o nome, inclusive, a Guaraqueçaba. São pássaros que estiveram muito tempo na lista de extinção, por muito tempo não foram vistos, e hoje em dia a gente consegue ver lindos bandos nessa região, sabe? Além de outros animais da parte terrestre, né? Como a onça pintada, que tem, o mico-leão dourado, a gente tem o jacaré de papo amarelo. Então, são todas espécies que você pode encontrar na APA de Guaraqueçaba. Então, vocês vão trabalhar com as comunidades caiçaras. Essas comunidades aqui, a gente não são as principais. Essa daqui é o Guapicum, Tibicanga, e aqui é Barbados. Então, são comunidades que não tiveram ainda a especulação imobiliária, as casas dos ribeirinhos ainda estão na margem do rio, né? Então, as casas são normalmente de madeira, né? O IAP não deixa construir nada em alvenaria. Então, poucas coisas são em alvenaria e estão ilegais, as que estão, né? Então, foi meio que construída sem o aval do IAP. Então, as principais meios de locomoção deles são as canoas caiçaras. Então, como a Bia falou, não tem carro, né? Não tem asfalto, não tem nada. Então, toda a locomoção deles são via essas canoas, que eles usam tanto para passeio quanto para ir para a cidade, né, fazer compras, quanto para o sustento de fazer a pescaria, né? Então, elas são bem tradicionais, digamos, uma coisa passada de pai para filho, poucas pessoas sabem fazer, e são todas bem ornamentadas, todas são bem pintadinhas e coloridas.
e eles têm muito orgulho. Então, principalmente os jovens gostam de ter as canoas sempre muito bonitinhas e arrumadinhas, como se fosse os jovens da cidade com os seus carros. Então, a principal atividade deles é a pesca, né? Então, e é uma pesca artesanal. E entre as comunidades existem diferentes tipos de pesca. Então, além da pesca, eles fazem todos os petrechos de pesca, então costuram as redes, fazem os cercos, tudo como uma comunidade mesmo. E raramente eles pescam sozinhos, né? Então, existem poucas tipos de pesca que eles pescam sozinhos, então eles precisam ter uma cooperação entre eles para conseguir a pesca, né? As principais tipos de pesca, então, são esses de gerival, que eles chamam, né? Que eles pescam camarão e também peixes pequenos, esse das tarrafas, e também eles fazem os cercos, principalmente para a pesca da tainha, né? Que agora é a época da pesca da tainha, então tem toda uma tradição que é passada de pai para filho, de como que eles dividem até a tainha, que eles chamam de quinhão, então cada um vai ficar com uma parte. Então, para a pesca da tainha na praia, né? Então, é todo um grupo, e se por acaso você for lá e ajudar a puxar a rede, você tem direito a um quinhão dessa tainha. Então, provavelmente, se você ajuda a puxar a rede, mesmo não sendo da comunidade, você vai ganhar um peixe. Além disso, eles têm, então, a parte cultural, o fandango, né? Então, ele foi quase extinto, graças a Deus eles conseguiram reviver isso daí. Hoje em dia está bem em alta, principalmente Guaraqueçaba e Paranaguá, né? Então, esses mestres fandangueiros, eles estavam morrendo quase, né? E sem passar esse negócio para outra geração, né? Então, o próprio IFAM resgatou toda essa cultura e está formando novos mestres fandangueiros para que não morra essa cultura deles, né, do fandango. Coloquei aqui, depois eu peço para a Bia disponibilizar alguns links do YouTube, porque hoje em dia, né, o mundo é vídeo, né, todo mundo tem uma câmera, então eu coloquei para quem quiser, né, saber mais a revoada dos papagaios, as raízes caiçara, daqui ele fala um pouco de fandango, o turismo e as comunidades, né, do Superagui, o que é o Parque Nacional, né. Tem um canal também sobre o Superagui que foi um aluno de jornalismo que fez um documentário, então são vários vídeos falando sobre a pesca, né. E também tem um mapa de uso caiçara que foi um colega meu que fez. Então, como que cada comunidade utiliza a própria comunidade utiliza a pesca e o que tem em cada comunidade, né? E, por último, eu vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, né? Que eu faço parte da Flotilha Paranaense de Vela Oceânica e como boas ideias precisam ser compartilhadas, eu achei super interessante compartilhar esse projeto maravilhoso com a Flotilha, como que a gente poderia ajudar de alguma forma esse projeto, né? Então, dentro da Flotilha, a gente já faz um trabalho de fazer um turismo não predatório, então levar a flotilha para essas comunidades e tentar dar um retorno para elas, porque antigamente muitas pessoas iam lá e acabavam nem desembarcando nas comunidades, só ficavam ancoradas, mas de ter essa interação dos velejadores com as comunidades, para ter essa troca, não só porque, querendo ou não, eles nasceram no mar e eles conhecem muito do mar. Então, para um velejador, essa experiência é fantástica, né? Então, falando então com o capitão da flotilha, a gente tem o prazer de
ter uma parceria com a Cirurgias para servir de pernoite para os alunos que forem para campo. Então, outro pré-requisito, talvez, que você vai ter que ter, você vai ter que dormir no barco, num veleiro, né? Então, a flotilha se prontificou em levar os membros e os veleiros para que sirvam de pernoite para dar a infraestrutura que vocês precisam para dormir bem. Então, é isso. Eu sou bem antissocial, não tenho um Instagram próprio, mas eu coloquei do meu veleiro ali. Qualquer dúvida que vocês tenham, esse é meu e-mail. E muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que o projeto é fantástico. Eu espero participar de todas as etapas. Vou estar lá com limonada para receber e compartilhar as minhas experiências e espero aprender muito com vocês também. Obrigada. Obrigada, Pamela, fantástica a sua palestra. Em nome de todo o grupo, a gente agradece muito. Eu não tinha comentado com todas as professoras do grupo ainda, então para algumas foi uma surpresa essa parceria que eu acho que vai ser de extrema importância para a gente. Então, nós temos um projeto de extensão e todos sabem que nos projetos de extensão a gente não tem muitos recursos financeiros e eu estava comentando com a Pamela a dificuldade que a gente vai ter para conseguir viabilizar alimentação, estadia e materiais que a gente vai precisar usar. E a Pamela prontamente já teve a ideia de nos oferecer o pouso dentro dos veleiros, que eu acho que vai ser assim fantástico. E realmente a gente vai ter que acrescentar aí um pré-requisito. Vocês vão ter que, quem for para a ilha vai ter que dormir no veleiro, o que é muito bom. Pessoal, então hoje a gente encerra o nosso primeiro dia de curso. Foi um curso, mais uma introdução a tudo que vocês precisam saber, como que a gente vai, por que a gente criou esse projeto, que eu acho que é o mais importante, as nossas filosofias, né, como a gente pensa. Eu acho que foi uma coisa mais informal para mostrar para vocês a formação das professoras, não só técnica, né, mas a formação de vida também de cada uma de nós, e a gente vai se conhecendo mais no decorrer do curso. Semana que vem, então, às 19 horas, a professora Fernanda vai nos dar uma palestra sobre biossegurança, o que é extremamente importante, o nome já diz, né, para manter a nossa segurança e a dos pacientes. Então, ela vai explicar tudo que a gente vai precisar saber, não só nos eventos da ilha, né, mas para a nossa vida como profissionais de saúde. O conhecimento de biossegurança é essencial. Você não pode exercer sua profissão sem saber e sem executar todos os seus procedimentos, seguindo tudo que é necessário para ter a segurança para a sua saúde e para a saúde dos pacientes.